Boa noite a todos. Meu nome é Marilene. Orlando. Atualmente nós estamos na coordenação da pastoral familiar aqui da nossa paróquia e colaboramos também na coordenação diocesana da pastoral familiar. Como sabem, estamos encerrando a Semana Nacional da Família, que é uma semana muito intensa para a pastoral familiar de toda a Igreja do Brasil. Este ano, o tema da Semana Nacional da Família foi Família e Amizade. E o lema, Amizade, uma forma de vida com sabor do Evangelho. Em quase todas as comunidades paroquiais do Brasil, foram desenvolvidas atividades voltadas para os temas propostos do subsídio Hora da Família. Tem aí um subsídio para mostrar? Isso. Esse é o subsídio que a gente usa para a Semana da Família. E aqui em nossa paróquia, um dos temas proposto que nós vamos discutir hoje são as redes sociais. O tema proposto é assim: as redes sociais devem ser nossas amigas. E nada mais do que conversar com os jovens, né, sobre redes sociais. E aí, para isso, nós convidamos o Alain, né, que é um paroquiano, também radialista, apresentador e sabe fazer pergunta. Então, o Alain vai conduzir aí a nossa conversa sobre redes sociais. Bem, obrigada, dona Marilene. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a esse encontro. Agradeço primeiramente a Deus, ao Padre Adriano, né, que me fez o convite no mês passado. Quero agradecer também imensamente a dona Marilene por coordenar, me guiar, né, nesses últimos dias, inclusive com o roteiro, e todo o tema necessário para esse encontro e falarmos sobre redes sociais, sobre o impacto na nossa fé, na nossa vida. Agradeço a vocês por estarem aqui prestigiando, né, acompanhando com a gente, também com os líderes da pastoral, do grupo de jovens. E, antes de tudo, eu queria convidar vocês para uma oração com o Padre Adriano. Gostaria de convidar o Padre para uma oração do Pai Nosso, Padre, e também do Santo Carlos Acutis, né, que tem tudo a ver com a intercessão justamente sobre o tema redes sociais e internet. Então, antes de tudo, a oração, né, Padre? Vamos ficar em pé, então? E antes de nós rezarmos esse Pai Nosso, nós queremos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Vou convidar alguém aqui muito especial para cantar conosco, para que a gente possa, de fato, rezar esta oração, que provém da Palavra de Deus, mas de coração, meditando em cada palavra. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E cheios da graça do Espírito Santo, vamos rezar esse Pai Nosso, meditando em cada uma das palavras desta nossa conversa com um Deus a quem nós podemos chamar de Pai Nosso, que estais no céu.
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de mais nada, já que a gente está falando sobre redes sociais, e o Alan tocou sobre o Carlo Acutis, eu acredito que vocês já viram alguma coisa sobre a vida dele, e a gente vai relembrar aqui que ele nasceu na Inglaterra, em Londres, depois viveu um tempo na Itália, em Milão. Era um jovem comum, que gostava de estudar, gostava de futebol, né? E algo extraordinário nele era o amor que ele tinha por Jesus. Isso fez com que ele colocasse todo o talento, todo o conhecimento dele e as habilidades em relação até a tecnologia da informação para evangelizar. Então a gente vê que foi um jovem normal, podemos assim falar, só que tinha algo especial, tinha um plus ali, o amor por Cristo. E ele colocou então a serviço tudo aquilo que ele sabia, porque ele criava programas de computador, mesmo não sendo ainda formado nesta área, não é? E ele se destacava porque era praticamente um gênio da tecnologia, porque alguns estudantes não conseguiam fazer da forma como ele fazia, de forma tão primorosa, aquele trabalho, né, em que ele realmente falava sobre os milagres eucarísticos. E dois pontos muito importantes na vida dele é que ele tinha um amor muito grande por Nossa Senhora e pela Eucaristia. E quando a gente fala Eucaristia, além de Jesus presente na Sagrada Comunhão, ele vivia a Eucaristia porque ele atendia pessoas de diversas religiões, porque a gente sabe que lá na Itália, na Europa, não é? Além dos cristãos, nós temos pessoas também de outras religiões, muçulmanos, judeus, e ele fazia questão de ajudar os necessitados. Sabe com o que, gente? Com a mesada que ele ganhava dos pais. Então ele partilhava aquilo que ele tinha numa obra de ajuda aos necessitados. E além disso também, ele fazia questão de levar comida para pessoas que estavam numa situação assim de vulnerabilidade. Então a gente via que realmente esse jovem tinha algo de diferente, né, que não passou despercebido pelo olhar de muitas pessoas. Mas acontece que ele vem a adoecer, ele tem leucemia, e daí começa um calvário. Mas nesse momento ele começa a se identificar ainda mais com Jesus, que é o grande amigo dele. E ele vê que ele pode oferecer aquele sofrimento pela igreja, pelo Papa, e também para que ele vivesse antecipadamente o purgatório. Ele dizia assim: eu quero ir direto para o céu. Então, todo o sofrimento que eu tenho aqui, eu quero oferecer para Deus, porque eu sei que tem gente que sofre muito mais do que eu. E assim ele fez a partida dele aos 15 anos de idade. Mas a gente pode pensar, o que ele fez de tão extraordinário, né? Em vida? Será que ele realizou milagres? Ele fez assim, grandes pregações? Ele viveu plenamente a juventude dele toda para Deus. Isso que é extraordinário aos nossos olhos. Dentro daquilo que era muito comum, ele de fato vivia de uma forma totalmente diferente, com o amor que ele colocava nas coisas que ele fazia. Então nós sabemos que hoje ele é beato, e no ano que vem nós teremos oficialmente a canonização deste santo, não é? Com a graça de Deus, e vamos pedir sempre a sua intercessão como padroeiro da internet, padroeiro da tecnologia e da nossa juventude, que está interligada também nessa maneira de se comunicar e que faz parte da nossa vida. Então que Carlos Acutis possa interceder por nós e nos inspirar. Assim seja. Bem, Padre, muito obrigado pelas palavras. A gente vai iniciar então esse encontro
como o padre disse, Carlos Acutis, é um santo que vem de encontro à nossa realidade como jovens. A gente tinha o costume, né, de conhecer e ter acesso apenas aos santos mais tradicionais, aos santos que tiveram uma longa vida, né, de serviço a Deus, de fé. E o Carlos Acutis, ele é muito semelhante à nossa caminhada, como jovens, como iniciantes no mundo da fé, né, padre? E acredito que rede social é um tema muito importante, porque ainda está começando a ser debatido na igreja, nas paróquias, na nossa religião em especial, e agora unir a fé e unir principalmente ao padroeiro da tecnologia, Carlos Acutis, eu acredito que vai ter muitos frutos nessa noite e vai mudar a nossa concepção, vai mudar a forma com que a gente enxerga a internet. E vamos começar do começo, né, padre? O padre Adriano, todo mundo já conhece, né? Mas eu quero convidar os integrantes da mesa a se apresentarem antes da gente começar as perguntas, começar aqui esse nosso debate sobre as redes sociais. Acredito que... Isso, pode utilizar esse microfone, minha querida. Boa noite, meu nome é Ana Sofia, tenho 16 anos e faço parte da comunidade de São Benedito. Boa noite, meu nome é Ana Clara, eu também tenho 16 anos e faço parte da comunidade Jovens São Benedito. Boa noite, sou o Bruno, casado com a Laura há 2 anos, faço parte da pastoral familiar também, mais ou menos desse período. Boa noite, eu sou a Laura, eu participei da comunidade de jovens também há mais de 10 anos e hoje eu participo da pastoral familiar, sou casada com o Bruno há 10 anos, 2 anos, perdão. Vocês viram que de lá para cá pararam de falar a idade, né? Só as dos 16 que falaram. Eu sou a Andréia, eu sou psicóloga clínica, tenho 46 anos, já participei da comunidade de jovens São Benedito também, participei da Dozepa também, que era os adolescentes. Ai, que saudade, foi muito bom. Hoje eu participo do Ministério de Música e sou catequista. Bem, agora que a gente conheceu, né, cada um dos integrantes da mesa, a gente pode começar esse bate-papo, esse encontro sobre as redes sociais. Bem, hoje a gente sabe que nós não temos apenas um tipo de rede social. A gente tem o Facebook, Instagram, TikTok, não faltam redes sociais, né? E as redes sociais hoje fazem muito parte da nossa vida, porque é por meio dela que a gente tem o acesso à informação, tem o acesso, inclusive, à programação da paróquia, né, padre? E temos, inclusive, a transmissão da missa, da Santa Missa. Hoje tivemos mais uma transmissão. O nosso querido pároco também, Daniel de Bem, ele é o responsável, né, padre, ali mais acima, pela transmissão. Quero mandar um abraço também ao Daniel. Então, a rede social, além da comunicação e da informação, também tem nos aproximado de Deus. Existem lados das redes sociais, o lado negativo e o lado positivo. E como em tudo na vida, como na fé, a gente precisa buscar o equilíbrio, a virtude, sempre colocando Jesus, Deus, à frente, né, para guiar os nossos direcionamentos, as nossas decisões. E a rede social, com o auxílio de Deus e com a oração, pode ser bem usada, pode ser bem explorada. E a gente quer começar perguntando a cada um aqui da mesa qual é a rede social que eles mais utilizam, né? Eu posso começar dizendo que eu utilizo muito o Facebook e o Instagram, né? Porque acabo trabalhando com essas ferramentas, então é inevitável. Às vezes a gente acaba se pegando no excesso, né, das redes sociais, e acredito que muitos de vocês também têm que trabalhar em algum momento com a rede social, têm que usar para alguma atividade. Mas as minhas, Facebook e Instagram. Vamos saber agora, né, com a Ana Clara, Ana Sofia, e assim o padre, o Bruno, a Laura, a Andréia, as redes sociais que eles mais usam. Bom, as que eu mais uso são o WhatsApp, né, para conversar com os meus amigos, com os familiares, e o Google para pesquisas escolares e coisas assim. Bom, em relação a mim, eu utilizo muito o Instagram, o WhatsApp e o YouTube, principalmente para curso, o WhatsApp para trabalho escolar também, porque eu estou finalizando o ensino médio, então eu utilizo muito essas 3 redes sociais.
eu utilizava o falecido Orkut. Vocês já ouviram falar? Mas eu utilizo Facebook, Instagram, mesmo porque também assessoro a pastoral da comunicação na diocese, junto com o Daniel, né? E o WhatsApp, que facilita muito a nossa comunicação, além de YouTube, e tudo isso que são canais para a gente poder chegar até as pessoas e também ter informação de qualidade, quando a gente faz uma pesquisa de fato mais séria, né? E principalmente em sites que são seguros, no que diz respeito à nossa fé de uma forma particular. Bom, o que eu utilizo mais, creio que seja o WhatsApp, para conversar quando a gente não está juntos. O YouTube, para ver alguma coisa de notícias, e eu sou educador físico, né? Sobre o futebol também, que eu trabalho um pouco com futebol e personal trainer. E o Instagram, principalmente. Atualmente, creio que seja o Instagram que eu mais utilizo para aprender mais sobre exercício físico, sobre futebol, sobre a religião, alguma coisa de política. Creio que sejam essas três. O Google é sempre uma ferramenta muito boa também de pesquisa, mas o WhatsApp, o Instagram principalmente, o YouTube alguma coisa. Bom, eu também utilizo mais o WhatsApp, né, para trocar mensagens com o Bruno. Nós temos também o grupo da família em casa, né? Como eu casei, eu fico vários dias sem passar na casa dos meus pais, então o grupo da família acaba facilitando a nossa comunicação. Também tem uma irmã que mora fora, então isso facilita, né, a troca de mensagens para saber como é que ela está, conversar com ela, trocar memes também, né, no Instagram. Também utilizo o Instagram, né? Eu tenho também um perfil profissional, sou dentista e também acompanho o trabalho de outros dentistas, de outros professores. Uso o Instagram também na parte da religião, né? Acompanho alguns perfis religiosos de alguns padres. O Facebook eu quase não uso, né? Mas já usei bastante também quando era mais jovem. E uso também o YouTube para ouvir notícias, para fazer alguns cursos. Tem alguns cursos que são gratuitos, né? E acaba tendo no YouTube, para ouvir algumas homilias também. E acho que seriam mais essas. Eu também uso, as que eu mais uso é o WhatsApp e o Instagram. Ambos, uma grande parte do tempo para o profissional, que hoje realmente é uma bela de uma ferramenta, e também para comunicar com os meus amigos, os parentes, os familiares que estão um pouco mais longe. A gente conseguiu ter uma noção, né, de cada integrante aqui da mesa, das redes sociais que eles mais utilizam, mas eu queria saber de vocês, excetuando ali, né, o WhatsApp, que eu acredito que é uma ferramenta hoje crucial e essencial, não tem como, né, ficar sem, até para comunicação profissional, de estudos, mas eu quero saber de vocês o seguinte, quero que vocês confirmem se eu estou certo ou errado. Fora o WhatsApp, o Instagram é a rede social que vocês mais utilizam? Levanta a mão quem utiliza o Instagram aqui. Acredito que o Instagram venceu, hein? Utilizam muito. Então, é a rede social mais utilizada hoje. E como eles disseram, gente, hoje as redes sociais têm uma importância muito grande na fé. A Laura, por exemplo, disse sobre alguns padres, freis que trazem a palavra, até o evangelho nas redes sociais, no Instagram. A gente tem, por exemplo, o Frei Gilson, né, padre, que traz o evangelho de uma forma mais simplificada, através da Canção Nova também. E eu acredito, gente, que hoje a rede social também é um meio que Deus comunica com a gente. Eu passei por momentos difíceis, outros alegres, e em todos os momentos eu peço a resposta de Deus, peço que Ele fale comigo, e eu tive vários momentos em que Deus falou comigo pela rede social, trazendo uma palavra por meio de um padre, de um frei, ou então de alguém ligado à Igreja Católica, que trouxe realmente o que eu precisava ouvir naquele momento. Então, assim como a nossa vida, né, o nosso encontro pessoal no dia a dia, a rede social hoje se tornou, né, um meio também de evangelização e do contato de Deus com a gente. E falando um pouquinho, né,
sobre os pontos positivos, a gente chega, né, nesse consenso, mas a gente também precisa explorar um pouquinho sobre os efeitos negativos das redes sociais, né? Aqui, com a minha pergunta, as pessoas já responderam, né? Quais são os principais benefícios das redes sociais para elas. Mas e os pontos negativos, gente? Quais foram os principais momentos que vocês perceberam que a rede social prejudicou vocês? Bom, muitas vezes, quando eu estou no momento de descanso, né, eu entro no Instagram, no TikTok, para passar um tempo lá, e muitas vezes aparece alguma música, alguma coisa assim que eu curto sem querer, e por conta do algoritmo, entende que eu gostei daquilo. E muitas vezes fica aparecendo de novo aquela música repetidamente, uma música assim que talvez não seja assim tão bonita de se ver. E por conta disso, acho que é um dos maiores malefícios. Eu acredito que, para mim, está muito relacionado ao fato da gente ter acesso à informação de forma muito rápida. Então, a gente otimiza tempo, mas também perdemos muito tempo nas redes sociais, como a Sofia já falou. Então, ao mesmo tempo que conseguimos fazer as coisas de forma muito mais rápida, muito mais veloz, a gente acaba perdendo muito tempo também nas redes sociais, que quando a gente se encontra no momento de descanso ou no momento livre, a gente fala, vou abrir o Instagram, vou abrir o Facebook ou qualquer outra rede, e acaba perdendo muito tempo naquilo e consumindo muitos assuntos, muitos conteúdos que muitas vezes são até fúteis para a nossa vida. Eu faço o propósito de não levar o celular para o quarto, né? Mas eu confesso que muitas vezes, às vezes, olhando algo de interessante, acabei percebendo que o contato com tela, né, com a luz azul, inibiu o meu sono em alguns instantes, né? Então, é algo que a gente precisa constantemente estar atento, porque é preciso colocar um propósito, né? Eu vou acessar as redes sociais até um determinado horário ou num tempo específico, senão a gente perde noção do tempo e a gente perde também o nosso descanso. Eu creio que, além dessa alguma perda de tempo que a gente possa ter, é preciso a gente diferenciar o que é informação de o que é conhecimento, né? A gente ali no Instagram, no YouTube, tem muita informação rápida. E isso é bom até um certo ponto, porque o que a gente precisa, além de informação, é do conhecimento. Então, creio que a gente, com muita informação, a gente fica sem saber direcionar, até formar um bom conhecimento. E também, além dessa questão, o que pode acontecer, no meu caso, é um pouco de, talvez, uma falta de concentração no trabalho, algumas vezes no estudo, por curiosidade, né? Às vezes a gente não está perto, quer saber como é que está a família, às vezes quer saber alguma notícia, né? Esses dias tem sido tumultuado aí o Brasil e o mundo. Então, talvez alguma falta de concentração no trabalho, no estudo, na oração, por conta de curiosidade de saber como está as notícias, a vida e a família. Bom, como eles já falaram, né, a questão da perda de tempo, mas outra coisa que eu estava conversando com o Bruno hoje é a questão da dependência, né? Experimenta ficar o dia inteiro sem celular, sem acessar um Instagram, sem conversar com alguém. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu trabalhava em Bernardino, né, pegava estrada todos os dias e acabava de chegar no trabalho, né, eu trabalhava em posto de saúde, já pegava o celular, já mandava uma mensagem para o Bruno ou para os meus pais, cheguei, né? E um belo dia eu esqueci o celular na minha casa. Estava na estrada, né? Cheguei no posto, fui pegar o celular para avisar, estava sem o celular. E aí já me bateu o desespero, né? E agora? Como que eu vou avisar? Aí eu lembrei que tinha o computador do posto. Falei, bom, eu vou acessar meu Facebook, né? Se eu lembrar a senha, né? Porque a senha fica gravada nos celulares, a gente nunca lembra, né? E vou avisar o Bruno, vou avisar meus pais que eu cheguei. Tá, avisei. Aí eu falei, bom, mas eu estou sem o celular e agora, né, fiquei trabalhando, atendendo os pacientes, mas mesmo assim eu não conseguia me concentrar, porque eu ficava pensando, o meu celular não está aqui comigo, depois que eu terminar de atender, o que eu vou fazer? Eu não vou ter o Instagram para eu olhar, eu não vou conseguir conversar com o Bruno, e às vezes a gente se esquece de que as pessoas estão à nossa volta, e que a gente pode conversar ali sem precisar do celular, né?
foi um fato assim que eu estava me lembrando hoje. Esse seria um ponto negativo, né? A questão da dependência. Eu acho que essa questão do tempo é unânime, né? Porque o celular, as redes sociais, a internet, vocês já nasceram com isso tudo, e alguns de nós, né? Poucos de nós aqui, começaram a usar isso com o tempo, né? A gente não nasceu já com o celular e com a internet. E então, a princípio, para nós foi um pouco mais difícil para a gente interagir com o celular, com a internet, mas eu acredito que a coisa ela é tão bem planejada, né? Que até nós hoje, os adultos, eu como profissional da área da saúde, e estando bem consciente do comportamento humano e do quanto o vício e o hábito, o mau hábito, né? Então, com certeza, comigo também é a perda de tempo. Porque você, às vezes, vai pegar o celular. Eu até coloquei um relógio no meu braço para ver se eu uso mais o relógio para ver a hora, porque você vai ver a hora no celular, quando você vê, já se passaram meia hora, 40 minutos, sem produzir absolutamente nada, ou sem fazer aquilo que a gente deveria fazer. E o padre falou da luz, né? É muito interessante, porque os celulares, os computadores, a TV, e essa luz que nós temos aqui, é o que a gente chama de luz branca, e atrapalha mesmo a indução do nosso sono. Então, quando a gente está usando o celular por causa da luz e por causa dos efeitos que ele tem no nosso cérebro, a gente acaba tendo dificuldade para dormir, para ter sono, até mesmo para relaxar. Por isso que às vezes dá essa sensação que deu na Laura, né? Está faltando alguma coisa em mim. Então, com certeza, é a perda de tempo. Eu também me perco, às vezes, no celular, esqueço que tenho uma vida. Se a gente pudesse resumir os principais prejuízos das redes sociais, eu acredito que a gente poderia trazer 3 pilares negativos, né? A dependência, o prejuízo ao sono, à qualidade de vida e também a procrastinação. A gente deixa de fazer muitas coisas, deixa de produzir o que deveria no trabalho, nos estudos, por conta do excesso das redes sociais e da internet como um todo. Mas a gente precisa também tocar num ponto sensível e importante. Nós estamos concluindo a Semana Nacional da Família, tivemos uma celebração muito linda aqui na paróquia, inclusive com as capelinhas que passaram pelas casas. E a minha pergunta agora é à psicóloga Andréia, que acabou de falar aqui conosco. Eu pergunto à psicóloga Andréia sobre os impactos negativos das redes sociais no convívio familiar. Eu já fui mais jovem também, né, Andréia? E eu percebi que quando eu ficava muito na rede social ou no videogame, e a gente saía ali daquele momento que a gente gostaria muito do lazer, a gente ficava irritadiço, né? A gente ficava ali um pouco com tédio, né? Também com aquela falta de ânimo, e isso prejudica muito o contato familiar. Às vezes os pais, os amigos querem conversar pessoalmente conosco e a gente quer despachar logo para poder voltar para as redes sociais, para o videogame, para a internet. Então, como que é o impacto negativo das redes sociais na família, Andréia? Eu posso escolher só um? Fica à vontade. São vários. Claro que não dá para falar todos aqui. Mas eu vou começar com uma coisa importante que o Alan colocou, que é o tédio. Eu acho que o tédio ficou famoso aí como emoção depois do Divertidamente 2, né? Antes ninguém tinha nem ouvido falar do coitado do tédio. Mas como uma emoção, ou como uma emoção secundária da tristeza, toda emoção ela é importante, né? E o tédio também. Então, nós estamos numa era em que a gente tem que estar fazendo alguma coisa, né? E, na verdade, não tem. Então, o tédio, o não fazer nada, né, ajuda a descansar a mente, ajuda a descansar o corpo,
ajuda na criatividade. Então, a gente acha que a gente precisa pesquisar para ser criativo, e, na verdade, nós temos um mega computador aqui, né? Esses computadores que vocês acessam, que a gente acessa todos os dias, ele veio daqui. Esse cérebro aqui é o principal computador, né? Então, esse é um dos prejuízos, que por causa das redes sociais, da internet em geral, a gente não acessa a nossa própria criatividade. A gente também não se permite descansar ou não fazer nada. O outro prejuízo que eu percebo, né, que eu atendo bastante adolescente também, e que a gente é só ir em qualquer lugar público, a gente percebe, você senta num restaurante, de cada 10 pessoas, 11 têm um celular e estão usando o celular. Então, a comunicação ficou muito ruim, né? A comunicação à distância ficou ótima, né? Hoje, não sei onde a sua irmã mora, mas para falar com a sua irmã onde ela mora, ficou ótima, né? Mas, às vezes, para a pessoa que está do nosso lado, ficou péssima. Não se conversa mais, não se ouve mais. Os adolescentes já têm a dificuldade da comunicação, né? Já têm a dificuldade de se expressar, de conversar principalmente com os pais. Então, esse é um outro ponto negativo, né? A falta de ouvir, de conversar e de estar com quem está realmente do nosso lado, com quem a gente pode tocar, com quem a gente pode ouvir de pertinho. Esse é um dos prejuízos também. Grande prejuízo que eu vejo na rede social, que acontece com muita frequência, é que, às vezes, os pacientes eles assistem um vídeo, porque hoje todo mundo pode gravar um vídeo e pode postar um vídeo. E todo mundo sabe alguma coisa para colocar ali, né? Tem sempre alguém ensinando alguma coisa. Vocês já repararam? Né? Tem um expert ali, disso, daquilo, né? Formado, a gente não sabe em qual faculdade. Então, todo mundo é muito sabido de algum assunto. E, geralmente, os pacientes falam assim, André, eu assisti um vídeo, eu acho que eu tenho isso aqui. Eu falo para a pessoa assim, não, você não tem isso aí. Mas todos os sintomas, tudo isso que ela falou, eu tenho. Né? E é muito interessante, gente, porque lá na faculdade, eu tinha uma matéria que chamava psicopatologia, quase que não saiu a palavra, patologia, né? Então, essa aula era a aula que os professores traziam todas as doenças psíquicas, né? Todos os transtornos, e a gente tinha tudo. Né? O professor falava, né? Eu falava, gente, eu acho que eu tenho isso, gente, eu acho que eu tenho aquilo. A gente tem tudo. Então, quando a gente escuta, as pessoas falam, porque você... A gente tem tudo. Né? Então, esse é um grande prejuízo. Eu assistir um vídeo e achar que aquele vídeo ele realmente é verdadeiro e eu tenho aquilo, ou eu preciso fazer aquilo que aquele vídeo está ensinando lá na internet. Esse é um grande prejuízo que eu vejo também. Que mais? São tantos. Tem um que é muito comum na faixa etária de vocês. É a vida perfeita de alguém. A vida daquela pessoa que posta tudo, né? Posta o passeio, posta que foi na igreja, e posta que está estudando, e posta o que está comendo, e posta a caminhada, e posta que está num show. Vocês já repararam, ninguém assiste show mais, né? Todo mundo só filma o show. Para mostrar para quem, né? Gente, se a galera quisesse ir naquele show, tinha ido, né? Para você postar, para filmar, para postar. Então, eu percebo assim, né, que a vida do outro é muito perfeita. Quer dizer, quem está assistindo aquela vida acha que aquela vida é perfeita e que a dele não vale nada, não é boa.
Então, esse é um grande prejuízo que eu percebo, que a grande maioria das vezes é mentira, não é bem daquele jeito, a pessoa só posta, ou ela inventa para postar, ou ela só posta aquilo, não posta o que realmente, o total, né, o completo da coisa. E, às vezes, as pessoas elas se expõem demais, né, falando como que estão se sentindo, desabafam. Desabafar não é ruim, desabafar na internet é ruim, né, porque a gente está se expondo. Então, às vezes, falta um amigo real e concreto para me ouvir aqui, para me dar o ombro. Às vezes não precisa fazer nada, não precisa falar nada, só ouvir já é o bastante. Só para terminar, eu costumo dizer assim que a grama do vizinho às vezes é tão verdinha porque às vezes é de plástico, viu, gente? Às vezes não é verdadeira. Tem outras, tá? Eu dei uma resumida. Bem, o que me chamou a atenção na fala da psicóloga Andréia foram 2 pontos importantíssimos. A gente pode definir de uma maneira bem simples, que é a contaminação que a rede social também é capaz de trazer à nossa vida, né? Vocês vão concordar comigo. Hoje o grande hábito meu, talvez de vocês também, sejam ali rolar o Reels do Instagram, né? Os vídeos, e aqueles vídeos aleatórios, desde alguém montando uma caixa, até alguém escalando o Monte Everest com uma corda só, coisas assim absurdas. Só que não para aí, né? Quando a gente vai rolando aqueles vídeos, chegam a situações de jovens se embebedando, passando vexame em festas, coisas que nós talvez passamos como jovens, nos arrependemos, mas aquela contaminação, reviver todos aqueles momentos ruins com os vídeos que a gente vai assistindo aleatoriamente, isso nos traz um dano psicológico e mental muito grande, né? A psicóloga Andréia trouxe isso de uma maneira muito didática. E também um outro ponto que ela nos trouxe é a comparação, né? A comparação hoje é algo que vem minando a saúde mental. A gente vai acreditando que temos vários transtornos de TDAH que hoje está na moda, né? Eu esqueci alguma coisa no trabalho, é TDAH, né? Esqueci de orar quando fui deitar, é TDAH. Mas essa contaminação prejudica muito a saúde mental, e a comparação às vezes nos impede de sair de casa, nos impede de socializar com os amigos, porque às vezes a gente pode pensar, né? Poxa, fulano, né, ou cicrano tem uma vida tão boa, tão perfeita, eu não sou como essa pessoa, os meus amigos não vão querer conversar comigo, não vão querer encontrar comigo. Esses são os danos que a gente vivencia, os danos psicológicos que as redes sociais podem trazer. Então, além da parte mental, eu gostaria de perguntar agora ao padre Adriano sobre a parte espiritual. Porque eu acredito também, gente, que o mental influencia no espiritual. Acredito que é uma porta de entrada para atingir a nossa fé. Na comparação, às vezes a gente pode se comparar até com outras pessoas na fé e desanimar na caminhada. Nossa, eu vi a pessoa rezando o terço no Instagram, fazendo uma live ao vivo de pregação, eu não fiz isso, eu não mereço ter uma vida com Deus, porque eu não me esforço tanto como aquela pessoa. Então, o espiritual também é afetado. Assim como a gente tem acesso à palavra de Deus nas redes sociais, a gente também tem acesso a esses pontos negativos. E antes de perguntar ao padre os principais danos espirituais, padre, eu gostaria de trazer até como testemunho que eu, particularmente, mesmo tendo acesso a muitos vídeos, muitas pregações na internet, nada substitui a Bíblia física. Eu tenho contato até com alguns trechos, alguns versículos da Bíblia nas redes sociais, e aí um exercício que eu faço é não me limitar àquele trecho. Se eu tenho acesso ao trecho de Salmos, Filipenses, Provérbios, né, que é um livro que traz muito puxão de orelha para a gente, eu faço questão de buscar na Bíblia física, ler todo aquele capítulo,
lê os versículos adiante, e aí a gente percebe que Deus tem muito mais a falar com a gente do que naquele trecho. E eu acredito, Padre, que o principal ponto é, às vezes, deixar de lado as redes sociais e procurar a palavra de Deus no físico, no concreto, né? Eu acredito que é o que nos estimula a voltar à vida, né? Voltar à normalidade. A internet, as redes sociais são uma riqueza e também um risco. Existem algumas práticas que não são propriamente pecado, mas elas podem depois desembocar num pecado, né? Por exemplo, você procurar saber mais sobre a vida de alguém que você admira, até aí não tem nada de errado. Mas quando você começa a se comparar, como já dizia a doutora Andréia, pode surgir daí a inveja e a ingratidão por aquilo que você tem. Tem algumas pessoas que talvez pela quantidade de estímulos, né, das redes sociais, ficarem rolando a tela, podem se tornar mais ansiosas. Ansiedade não é pecado propriamente, é um estado, não é? Mas esse estado alimentado pode te fazer muito impulsivo, pode te fazer com que você se torne impaciente, imediatista por demais, intolerante com os outros, né? Faltando com a caridade e talvez até mesmo se relacionando com Deus dessa forma. Eu quero as coisas muito rápidas, na mesma velocidade que eu acesso algumas informações, né? Talvez aquilo que é entretenimento, que pode ser muito positivo, numa dosagem muito grande, pode levar as pessoas a vícios também, não é? Então, quantas pessoas que às vezes jogam um videogame, tem um joguinho que baixa ali a partir de uma rede social, né, num aplicativo, e quando vê, está viciado naquilo, quando não, até começa a perder dinheiro em muitos casos, como a gente sabe. Além de outros estímulos de uma sexualidade muito escancarada, exagerada, não é? Que foge até do natural. Quantas pessoas que caem em vícios terríveis de masturbação, por conta de acesso, às vezes, a algumas imagens que podem ser leves no começo, mas depois vão chegando até a pornografia, e em alguns casos, até a sexualidade de uma maneira assim desumana, né? Quando a pessoa já não se satisfaz mais com determinado tipo de conteúdo e começa a buscar algo mais e mais e mais e mais, e daí vem uma dependência muito grande, e a gente vê que há um fechamento daí para os outros, né? Porque a busca do meu prazer, quando não até a iniciação de uma vida sexual antes da hora, né? E para nós católicos, né? Antes do casamento, por conta de tantos estímulos. Então, no que diz respeito à sexualidade, às vezes eu converso com algumas pessoas em atendimentos, orientações, eu digo assim, olha, corte aquilo que na verdade acaba te estimulando, né? Porque às vezes a gente pensa que o mal é alguma coisa, e quando a gente vê tem algo por debaixo daquilo. O que te leva a esse vício? O que está debaixo aí da ponta do iceberg, né? O que você está consumindo tanto que depois está condicionando você até uma vida de pecado? E outras coisas mais, né? A superficialidade também. Às vezes a gente vê algumas manchetes assim, que são sensacionalistas. Depois você vai ler um pouquinho mais sobre aquilo, você vai ver que a manchete ela só driblou um pouquinho você para chamar a tua atenção. Então, às vezes, na superficialidade da gente querer saber sobre muita coisa, só que de forma rasa, a gente pode se tornar raivoso demais. Quem já não ficou indignado com uma manchete terrível, né? Que era para causar realmente raiva em você. Daí, se você for procurar mais sobre o assunto, não é bem aquilo que a pessoa disse. Às vezes aquela frase foi cortada, não é? E você já começou a julgar por conta de uma frase isolada e sem entender o todo, né? Então tem muitas outras coisas que podem causar danos à nossa alma, além do nosso psicológico, que a Andréia pode dizer com mais propriedade, mas eu percebo que tudo isso está junto. Não tem como a gente falar, isso daqui é só espiritual, isso daqui é só emocional, isso daqui é só físico, né? Basta a gente ver a posição em que a gente fica com o celular, né? Como que a gente vai descuidando do templo do Espírito Santo, e a coluna de muita gente, né? Vai entortando cada vez mais. Também isso pode levar a um pecado da negligência com o meu próprio corpo, que é sagrado, dentre tantas outras coisas,
né? Mas eu acho que o remédio justamente está em você dosar aquilo que inicialmente não é mal, mas precisa ter o equilíbrio, e você cortar aquilo que você sabe que vai te levar a um pecado ou a um vício maior de tantas outras coisas. Então corta lá na raiz para que você possa crescer na virtude também. Agora, continuando, a gente tem aqui a presença de muitos jovens, de alguns casais, e na nossa vida nos preparamos ao casamento, né? A esse ministério tão importante, ao matrimônio. E eu quero perguntar agora ao Bruno e à Laura, como casados, né, vivenciando a vida conjugal, como que é a rotina das redes sociais para vocês quanto a um casal? Ela mais atrapalha ou mais acrescenta na vida de vocês? Tem como citar alguns fatos bons, ruins? Sim, bom, os fatos ruins acho que a gente já citou um pouquinho antes, né? Vou me ater um pouquinho aos fatos bons, que com certeza não era para a gente estar aqui se não fosse o Instagram, né? Porque é lógico que a gente já se conhecia daqui da igreja, mas nunca teve um contato mais pessoal. Também teve a intermediação das duas mamães, né? E aí eu mandei aquele direct esperto para a Laura, e aí ela respondeu positivamente, a gente começou a sair, depois namorar logo em seguida. Então, com certeza, o fato bom é o nosso casamento, né, que veio depois de um direct. E de qualquer forma, é melhor, ela sempre acrescenta mais no sentido da formação pessoal. Tanto, como disse, o YouTube e o Instagram, a gente aprende muita coisa boa. Tem as coisas ruins, como já foi dito, mas acredito que a formação pessoal, a gente buscar ser melhores pessoas, melhores maridos, melhores filhos, eu acho que essa é o melhor fato que eu posso dizer, além do contato, quando a gente não está junto, contato com a família, o contato online, essa formação pessoal que a gente busca ser melhores profissionais e mais santos no limite. Essa é a busca de todos nós. Ele já contou, né, a nossa história. Inclusive, nós até estávamos conversando hoje à tarde, né, eu até falei para ele, a gente precisa esclarecer para os jovens, né, que essa questão de ter o cuidado também com essa questão de namorar pela internet, né, porque pode ser perigoso, né, mas aí o Bruno abriu os meus olhos, né, basta a gente saber usar a nossa inteligência, né, que Deus nos deu, para saber se aquela pessoa realmente está falando a verdade ou não, né? E nós já nos conhecíamos daqui da igreja, mas a gente nunca tinha conversado. E também, naquela época, estava no meio da pandemia, na época que o Bruno me mandou mensagem. Então, assim, seria muito difícil da gente se encontrar nos lugares para estar tendo esse contato. Então, o Instagram acabou ajudando bastante, né? Acabou trabalhando ao nosso favor, né? E na questão das redes sociais, né? Cada um tem a sua rede social, a gente sempre mantém o respeito um com o outro, né? Nós usamos também para nossa comunicação um com o outro, até porque nós fazemos horários inversos de trabalho, né? O Bruno trabalha de manhã e tarde, e eu tarde e noite, então a gente acaba ficando pouco tempo juntos, então a gente acaba conversando bastante, né, pelo WhatsApp para saber como que o outro está, né, até as questões da casa, né, alguma coisa do trabalho, e isso acaba facilitando bastante para a gente. E os fatos negativos nós também já comentamos aqui. Bem, agora a Andrea vai nos trazer Pode trazer, Andrea, algum comentário? Ela deu para mim, eu não sou casada, não, né? Bem, nada a declarar. Então, menos mal. Bem, eu queria perguntar agora, Ana Clara e Ana Sofia, né? A gente falou tanto sobre jovem aqui, sobre vocês. Primeiramente, eu queria saber com elas, né? O impacto, gente, das redes sociais no grupo de jovens, né? A gente tem, por exemplo, o agendamento de encontros do grupo de jovens pelas redes sociais, a divulgação de fotos, vídeos.
né? Mas como que é o diálogo, a conversa sobre redes sociais no grupo de jovens, né? Essa realidade? Quem de vocês aí gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Representando aí os jovens. Bom, como você já falou, para a gente saber dos encontros que vão estar acontecendo, de tudo que vai estar acontecendo nos encontros, a gente utiliza das redes sociais para comunicação, para fotos, tanto que para saber dos encontros, eles fazem toda uma montagem, enviam no grupo, enviam figurinhas para chamar a atenção do pessoal para estar vindo para a comunidade. Então, para a divulgação dos encontros é muito legal, que a gente divulga pelo Instagram, divulga pelo WhatsApp. Mas na questão do celular também, a gente teve agora o 17º ECJ e a gente optou por não tomar os celulares. Mas a gente pediu respeito de todos para que não ficassem utilizando-os em momentos de adoração e nos momentos das palestras. Mas é perceptível que em qualquer momento livre, ou até que a gente liberava para tomar água ou banheiro, a primeira coisa que eles faziam era pegar o celular e se atualizar do que estava acontecendo, postar alguma foto do retiro, e a gente tinha que estar retomando isso, que não era para ficar mexendo, que a gente não queria tomar. Então, a gente percebe muito isso durante o retiro e durante a comunidade de jovens. Muito importante, né, esse comentário sobre o retiro, porque no retiro a gente busca a maturidade espiritual, né, e o exercício de manusear, utilizar o celular de maneira adequada foi um exercício também para evoluir de todas as formas, né, gente? Bem, agora aproveitando esse tempinho, eu vou me prontificar. Pode me emprestar esse microfone aqui? Eu quero abrir um espaço para que algum de vocês possa fazer a pergunta em especial ao padre Adriano e também à psicóloga a doutora Andréia, ou a qualquer outro integrante da mesa, né? Se vocês quiserem formular alguma pergunta ou fazer algum comentário, a dona Marilene vai me ajudar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, destacar algo? O senhor lá. Boa noite a vocês. Eu queria dizer o seguinte, nós participamos de um encontro no último Congresso Nacional em Florianópolis, e lá tinha um casal que deu palestra em Roma, casadinho de novos, tá? 2 jovens mesmo. E a palestra deles foi sobre redes sociais. E 2 perguntas, eles começaram a palestra deles assim: quem manda no celular? É eu que mando ou o celular que manda em mim? Você deve lembrar disso, né? Olha só a pergunta: quem manda no celular? Eu ou o celular manda em mim? Só daí já sai várias respostas. Não vamos falar aqui de coisas pesadas que vocês já estão falando, né? Vamos falar das coisas boas do celular. O celular não tem volta, é daqui para frente, certo? É daqui para frente, então ele não tem volta. Um segundo ponto, né, que eu acho que aí poderia entrar uma pergunta: de que maneira, inclusive, esse encontro é uma extensão do que nós ouvimos lá e queríamos fazer em todas as paróquias, padre? Porque os jovens é o nosso futuro, vocês são as nossas sequências. Então, se vocês não falarem de Deus, quem vai falar? E lá, na palestra, a menina disse o seguinte: de que forma eu falo de Deus nas minhas conversas com jovens? Nos meus comunicados, nos meus pedidos que eu faço a Deus, eu comento com a minha colega as coisas boas, ou eu só falo com a minha colega só as coisas ruins que aconteceram? A minha colega, ela fica sabendo que eu orei por ela? A minha colega ficou sabendo ou recebeu um convite no sábado de manhã ou no domingo à noite: vamos à missa comigo? Essa era a colocação deles, né? Então, eu só queria posicionar o padre assim, né? De que forma que nós podemos, né? Eu nem tanto, porque eu sou leigo nessa parte, eu ainda uso a fumacinha para me comunicar, né? Porque eu ando em muitos lugares que não tem internet. Então, mas os jovens não. Hoje tem a menininha ali que se abusar, ela sabe mais de celular que eu, né? Agora,
de que forma os jovens, né, podem se comunicarem para chamar mais jovens para a igreja. É isso que nós precisamos, usar pelo lado bom. Então a pergunta é de que maneira a gente pode utilizar essa ferramenta, né? Eu penso que as redes sociais são uma rede que a gente lança, que a gente pode alcançar muitas pessoas, a gente pode comunicar aquilo que para nós é valor, não é? A nossa fé e outras coisas mais do nosso dia a dia, mas com a consciência de que a gente é cristão e de que a gente realmente não só acredita em Deus, mas a gente procura viver de uma forma diferente de tantas outras pessoas. Acho que a gente começa, como cristão, olhando para essa ferramenta como uma oportunidade. A gente não vai demonizar a internet, né? Tem gente que fala infernet. Depende muito da maneira como a gente utiliza. Então, que a gente faça um bom uso para alcançar mais gente para Deus, para esclarecer, para conectar, mas que seja apenas um ponto inicial para depois do encontro presencial em que a gente desfrute da presença um do outro. Eu falo aqui não somente como padre, mas eu falo também como filho e como amigo. Quando eu tenho oportunidade de estar com os meus pais e com os meus amigos que também estão em outras cidades, eu deixo o celular realmente de lado, né, para aproveitar o máximo possível para estar com eles. Então que a gente possa também fazer isso, né? Deixar o celular um pouquinho, que ele seja uma maneira somente de a gente fazer uma ponte para depois a gente aproveitar a presença um do outro. Eu penso que quando a gente fala, a gente pode tocar em alguém, mas quando a gente age, a gente vive, a gente pode arrastar um monte de gente. Então, às vezes é tão simples, às vezes são figurinhas que a gente não adiciona no nosso WhatsApp. Às vezes aparecem umas figurinhas feias, né? É só não adicionar. Apaga do seu, né? Que tipo de lugares que você está tirando foto, que tipo de lugares que você está postando lá. Os tipos de amigos que você permite entrar na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, ou outros que você usar, né? Então, eu acredito que são pequenas coisas, pequeninas coisas que você pode fazer, que você pode realmente ser dominado de cristão e cristã. Mais alguém quer fazer pergunta? Gente, eu gostaria de propor, se vocês me permitem, a gente está num mundo muito interativo, né? E talvez que vocês tenham não são somente perguntas, mas alguma colaboração. Fiquem à vontade para falar também da experiência de vocês, o que vocês acham. Nas redes sociais a gente faz isso, né? A gente fala o que a gente pensa. Que a gente possa fazer isso aqui também com bastante bom senso e sabedoria. O que vocês acham sobre isso? Fala aí, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus. Para quem me conhece, eu sou o Matheus também. E, bom, falando um pouco em nome dos jovens, né? Eu uso bastante redes sociais, só que eu não sou muito de postar coisa também. Eu sou meio tímido na rede social, vamos dizer assim. Só que eu tenho um amigo que ele falou uma coisa para mim que eu fiquei de cara, assim, sabe? Porque eu acho que nós jovens, como todos mexem bastante, principalmente no Instagram. E lá sempre postam coisa de festa, postam coisa do que está fazendo mesmo, igual a André falou. E o meu amigo, antigamente ele não participava muito de igreja, nada. E ele fez TLC, ele se converteu de verdade, começou a participar. E ele sempre foi de postar coisa. E depois de começar a participar, ele sempre posta sobre coisa de igreja. Praticamente todo dia ele posta alguma coisinha. E ele falou um dia que ele estava conversando assim, que o que ele mais faz postando isso é tentar fazer outras pessoas verem isso, sabe? Que as pessoas fiquem curiosas com o que ele está postando, para conhecer também. Então eu acho que isso é muito legal de nós jovens que postamos coisas, sabe? De sempre estar postando coisas de igreja. Nem que seja a gente participa da comunidade, a gente tira uma foto sempre depois e posta, sabe? Porque às vezes muitas pessoas ficam curiosas. Então acho que isso é uma coisa muito legal, que ele me falou e que, sabe, atraiu assim. Eu gostaria de comentar com o Matheus, aproveitando, né, pedindo licença a vocês. O Matheus tocou num ponto muito importante da conversão, né? Antes da gente ter aquele contato mais íntimo com Deus, a gente
posta fotos sobre festas, né? Sobre aqueles rolês aleatórios, né? Assim que a gente fala. E quando a gente começa a mudar de vida, publicar sobre Deus, sobre a palavra, Mateus talvez vai concordar comigo. O mundo não aceita muito bem de cara, né? A repercussão que tinha quando você postava uma foto de cerveja, de vodka, de drink, atingia 3 vezes mais pessoas. Mas quando a gente começa a falar de Deus, esse público diminui bruscamente. Só que é um plantio, né, Mateus? Diminui bruscamente, só que quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente fala sobre Deus, aquele público vai voltando, mas aí um público engajado na fé, né, Mateus? É muito importante a gente falar sobre isso também, né, com os jovens. Por exemplo, ele, conforme ele foi ficando mais próximo da igreja, postando mais coisa, menos as outras pessoas começavam a chamar ele para os rolês, sabe? Menos ele era convidado, conversavam com ele. Então você pode acabar sendo afastado, só que ao mesmo tempo ele teve muitas amizades na igreja, sabe? Que ele anda mais ultimamente. Então, querendo ou não, sabe? Faz bem, sim. Então encontrou mais amigos verdadeiros, né? Isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Tem? Eu só vou complementar, né? A gente precisa saber fazer os marketing da vida, né? Então, uma coisa é você chamar um colega ou alguém da sua casa para vir, um amigo ou alguém da sua escola, fica chamando, vamos lá, para eles é chato. Isso. Mas é você falar assim, olha, o tema da comunidade de jovens esse domingo foi tão legal. Falou, olha, nossa, eu fiquei tão, né? Ficou legal. Ou então, a forma com que você chega, porque se você é um chato, ou um reclamão, ou um tristonho, né? Não que tristeza seja pecado, mas eu não vou para aquela igreja, não, eu não vou para a comunidade de jovens, não, porque, ó, você, que chato que você é, você só fica querendo falar de Deus o tempo inteiro. Mas é o que você vai dizer, como você se sente aqui, é que de repente pode chamar a atenção de alguém para vir. Assim a gente vai concluindo, né, com a fala pontual da psicóloga, a doutora Andreia. E, padre, convido o senhor, então, a encerrar esse encontro com uma reflexão, né, com uma mensagem aos jovens e a todos aqui presentes sobre qual deve ser o principal objetivo frente às redes sociais e frente a essa vida com tecnologia. E aqui eu vou me despedindo também, agradecendo a todos os integrantes aqui da mesa, a vocês que estiveram aqui pessoalmente e a todos que vão acompanhar também pelas redes sociais, esse encontro sobre redes sociais. Agradeço a Deus e a todos vocês, e agora a fala do Padre Adriano e a todos também que quiserem concluir de alguma forma esse encontro. Como o Padre Adriano vai concluir, eu gostaria também de agradecer a presença de todos, agradecer a presença de todos vocês aí da mesa que colaboraram muito. Gente, eu gostei muito, vocês gostaram? Eu gostei. Ano passado, nós tivemos um momento com o grupinho de jovens também na Semana Nacional da Família. Não sei se vocês estavam, foi muito bom. Tinha um pessoal que veio dar testemunho, tinha os doutores da alegria, e esse ano também na Semana Nacional da Família. Nós gostaríamos de convidar vocês, nós como Pastoral Familiar, a ter mais momentos assim, tá? Juntos, porque nós somos uma comunidade, nós somos uma família. Então, agradeço a todos vocês da mesa e principalmente vocês, tá? Padre? Para encerrar, eu acho que uma coisa que a internet trouxe para nós é essa conectividade, não é? E a gente pode usar isso da melhor forma, se sentindo mais ligados uns aos outros, além do virtual. O que a Marilene acabou de dizer é algo muito importante, que a gente se sinta ligado como igreja, com as outras pastorais, com pessoas de outras idades, de outras realidades. Então, que o uso da internet seja só um trampolim para a gente chegar ainda mais perto de outras pessoas e sentir que a gente não está sozinho nesse mundo, né? Que a gente está realmente ligado a muitas pessoas e principalmente a Deus. E a oração faz com que a gente perceba que Deus está sempre online para nos ouvir, para falar conosco, e a gente quer agora pedir que a graça dele nos acompanhe.
também estimulo vocês a fazerem outras reflexões entre vocês, do jeito que vocês têm de falar, não é? Aquilo que é próprio também da idade de vocês, se autoanalisando e avaliando também aquilo que está ao redor de vocês. Vale a pena viver dessa maneira? Vocês podem levar os questionamentos ali para o grupo de jovens de vocês. Como a gente pode usar melhor os meios, os recursos que a gente tem? E eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa, porque aqui é só o início daquilo que vocês vão continuar com a criatividade e o potencial de vocês. O Senhor esteja convosco. E pela intercessão do beato Carlo Acutis, desça sobre vós, sobre vossos familiares, vossos amigos, sobre a vossa saúde do corpo, da mente, da alma, sobre a vossa vocação, comunidade e missão. A bênção do Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para esse momento maravilhoso e para o nosso Deus que nos reúne e nos faz interligados uns aos outros. Existe uma missão proposta pelo subsídio da Semana Nacional da Família. E a missão diz assim, ó, cada um postar nas redes sociais uma foto da família reunida, conversando, comendo alguma coisa, para anunciar a beleza da família em tempos de polarização e procurar ajudar os pais a entender a importância de colocar limites para os filhos usarem as redes sociais. Então, aí uma postagem interessante, uma missão para vocês, postar uma coisa gostosa de família, porque o tema da Semana da Família, família e amizade. Tá aí, vamos tirar uma foto juntos, que a gente também é família como igreja, não é? Que a gente publica depois nas nossas redes, nesse momento interessantíssimo que a gente teve para a gente alcançar mais jovens ainda. Vamos lá para o degrau, gente? Deus abençoe e um abraço àqueles que nos acompanharam.